Pólipo e verruga. Existe alguma diferença? E se existe, qual então é essa diferença? Eu sou o Dr. Cleuber, sou médico, sou especialista em oncologia e cirurgia e você está aqui no Universo Oncologia. Aproveite e dá uma verificada se você está inscrito ou inscrita. Se não tiver, aperte inscreva-se. O pólipo e a verruga. O pólipo é totalmente diferente da verruga, só que tem pessoa que confunde. O que é o pólipo? O pólipo é uma elevação da mucosa do intestino, do nosso intestino grosso. O nosso intestino está aqui, o pólipo surge nessa parte interna. Ela é uma elevação da mucosa do intestino, da superfície do intestino, da superfície gelatinosa do intestino, por onde vão as fezes. Já a verruga, ela acontece numa parte que é também do trato digestivo, mas é na borda anal. Na borda anal, até uma linha chamada linha pectínea, a gente tem um epitélio, ou seja, a superfície estratificada, como se fosse a lesão da pele, como se fosse a superfície da pele. Quando está acima da linha pectínea, lá na parte interna do reto até o intestino, aí nós temos a mucosa. As verrugas, localizadas na região da borda do ânus, elas têm várias origens, mas a principal origem é o HPV, o papiloma vírus humano. Esse vírus, ele se implanta na região da pele da borda do ânus e ele pode causar, então, essas verrugas. Existe um outro tipo de elevação que é chamado de plicoma, que é uma elevação discreta, bem na borda do ânus. Nesse caso, essa origem é das hemorroidas. É totalmente diferente do que eu disse das verrugas. Então, no caso das verrugas, elas se localizam mais na parte que é visível. Já na parte interna do intestino, o que se localiza são os pólipos. Os pólipos que estão no intestino, eles são perigosos, porque eles são os precursores do câncer de intestino. Ah, quer dizer, Dr. Cleuber, que um pólipo ele pode se transformar em um câncer de intestino? Pode, ele pode sim. Quer dizer que todo câncer de intestino ele vem de um pólipo? Veio. Todo câncer de intestino ele vem de um pólipo, dessa elevação que tem no intestino. Já a verruga que dá na borda do ânus, ela também pode levar a um câncer na borda do ânus, que é o câncer de canal anal, nesse caso associado ao vírus. No caso do pólipo que está dentro do intestino, ele não está associado ao vírus, ele está associado principalmente à genética, o gene Carras, que é familiar. Então, se você tem alguém da família que de primeiro grau ou até de segundo grau que está fazendo colonoscopia frequentemente, tirando pólipo, você também pode ter um pólipo. Então, o pólipo é uma coisa que a gente tem que ficar atento e se vangloriar se conseguir tirar uma lesão ainda na fase de pólipo. Por quê? Porque na fase de pólipo ela ainda não virou câncer. Isso aconteceu inclusive comigo. Eu já peguei um pólipo em mim, já aconteceu, a lesão começando a virar câncer. Graças a Deus a gente tirou na fase inicial. Então, esse conhecimento, ele é importante para todos. Olha você, eu sendo exemplo aqui. Eu tenho um vídeo aí no canal que conta toda a história, chama 2 sentidos. Eu conto toda a história, como é que eu descobri isso aí. E o importante disso é a gente saber que a gente tem que procurar as coisas. Procurar, porque se a gente achar, vai achar ainda pequenininho, pequeno, na fase que tem chance de cura, uma chance alta de cura. Entenderam? Então, a verruga, ela pode dar dentro do intestino? Não. A verruga, ela só fica na parte de fora. A verruga se transforma em câncer? A verruga do HPV causado pelo vírus, ele pode sim se transformar em câncer de canal anal. O pólipo causado no intestino, ele pode se transformar em câncer? Pode. Então, tem o pólipo adenomatoso e tem o pólipo hiperplásico. Basicamente, são esses dois. O pólipo hiperplásico, ele só cresceu, ele não vira câncer. O pólipo do tipo adenomatoso, que ele sai como se fosse uma árvorezinha, ele vira câncer sim. Como que a gente faz para evitar
esse tipo de pólipo, esse tipo de verruga. O pólipo a gente evita, primeiro, uma boa alimentação, evitando carne vermelha, tudo aquilo que eu sempre falo aqui no canal, evitando carne vermelha, fritura, comendo mais frutas, verduras, legumes, abusando de beber água. Isso é uma das coisas que faz evitar ter pólipo. Lembre-se, para cada prato de comida, um prato de salada, uma refeição volumosa. Evitar álcool em alta intensidade. O álcool, ele queima a superfície do intestino. Ele tem, sim, a chance de ajudar a transformar o intestino em câncer. Cigarro também. Evitar não fumar. Então, essas são algumas dicas. Em relação ao HPV, a verruga que pode acontecer no ânus, se você tem essa orientação, essa prática, tomar os seus cuidados. Qual cuidado? Usar preservativo, não ter múltiplos parceiros, ter uma vida mais tranquila. Também não beber e usar drogas, porque a bebida em excesso, drogas em excesso, elas diminuem a nossa imunidade, diminuem a nossa defesa. Isso faz com que seja mais fácil do vírus se alojar e mudar todo o tecido do local e transformar aquilo em câncer. Principalmente as mulheres, que elas têm muito HPV no colo do útero, papiloma vírus humano no colo do útero. E essas mulheres que têm o papiloma, elas têm sim uma probabilidade até maior de ter também na região genital inferior, que é na borda do ânus, certo? A vacinação contra HPV, ela hoje é preconizada pelo Ministério da Saúde em crianças, salvo engano, até 12 anos, meninos e meninas. Hoje se preconiza a vacinação dos dois. E ainda tem mãe que tem essa ignorância de não levar as crianças para se vacinarem. É preciso levar para se vacinar. A vacina contra o HPV, ela é muito importante. E o pólipo, como eu já disse, revisando aqui, fique de olho no pólipo. Todo mundo deveria fazer uma colonoscopia acima de pelo menos 45 anos de idade. Se tiver história na família, 35 anos de idade. A colonoscopia, por mim, deveria ser um exame para toda a população. Dentro do possível, todo mundo deve fazer sim uma colonoscopia para ver se o pólipo existe ou para também ter certeza de toda a saúde do trato digestivo inferior. Tá certo? Se você tem dúvidas, escreve aí. Eu só respondo quem está inscrito. E a gente olha. Se não tiver inscrito, a gente não responde. E participe também do nosso clube de membros. No clube de membros, a gente vai ter reuniões privadas e com benefícios, tá certo? Vários benefícios. Até a próxima e fiquem com Deus.